Oi, pessoal. Meu nome é Fabrícia, eu sou psicóloga e é um grande prazer aqui estar conversando, né? Não é bem uma conversa, mas eu espero que da minha fala possa gerar assim muitos diálogos na turma, também gerar curiosidades para que vocês ampliem cada vez mais o conhecimento. É sempre importante, né, quando a gente escolhe uma profissão, a gente compreender um pouco da atuação, né, para tentar ir fazendo paralelos entre teoria e prática, que nem sempre é fácil, né, unir esses dois pontos. A gente estuda uma coisa, quando chega lá, a gente tem alguns desafios, mas é sempre a prática, ela sempre é uma construção, né? Ela não está fechada, ela não já existe por si só, né? Então, meu nome é Fabrícia, o meu estágio na época da faculdade foi na adoção e manutenção de vínculos, né, na área jurídica. Sou apaixonada pela área jurídica e também pela política pública de assistência social, que é o local, né, o lugar que eu trabalho há 10 anos. Sou especialista em psicodrama, né, e tento né, trazer a teoria, né, da socionomia para a prática na assistência social, né, que é um pouco desafiante, né, e inclusive assim por falta de conhecimento mesmo das pessoas. E aí é um desbravar, né, quando a gente escolhe uma profissão, escolhe uma teoria, então uma abordagem, a gente vai tendo que ir desbravando e explicando para as pessoas, né, fundamentando e tentando, né, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vai aprendendo. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco do que é o CREAS, certo? O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A assistência social é uma política pública, certo? Assim como a saúde, a educação. E um dos órgãos da política pública de assistência social é o CREAS. E assim, dentro da assistência social, né, nós temos o CRAS. Eu acho que vocês já escutaram falar do CRAS, certo? E eu costumo fazer assim uma comparação com o posto de saúde da política de saúde, né? Que o posto de saúde, ele é aquele primeiro local que o usuário acessa, né? Que ele busca para acessar a política de saúde. E da mesma forma, o CRAS, ele é a porta de entrada para o acesso aos direitos sociais, para o acesso a benefícios, acesso à política de assistência social, né? E às vezes o público do CRAS é o mesmo público do CREAS, só que estão passando por situações de risco social e pessoal, né? Passando por situações de violação de direitos. Aqueles direitos que a gente tenta garantir na política estão sendo violados, né? Então, cada público com a sua especificidade, né, pode passar por situações de violação de direitos. Eu vou dar um exemplo para a criança e o adolescente. Uma situação de trabalho infantil é uma situação, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma situação de violação de direitos. Então, é um público que a gente atende no CREAS, certo? Então, a gente atende no CREAS um público que está passando por uma situação de risco social e pessoal, por situação de violação de direitos, decorrentes de vínculos fragilizados, que esteja passando por situações de preconceitos, certo? E então, é esse o público que a gente atende. Mulheres em situação de violência doméstica, idosos que são negligenciados, e pessoas que sofrem violência psicológica em casa, crianças, adolescentes. E considerando assim, né, que o adolescente em conflito com a lei, né, que cometeu algum ato infracional, em geral, ele está em situação de risco social, risco pessoal, considerando que ele sofre inúmeros preconceitos, né? Esse público também é atendido no CREAS. Então eu vou explicar um pouco os serviços do CREAS e depois mais especificamente como que a gente atua, né, no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, que estão cumprindo medidas no meio aberto. Antes de eu falar dos serviços do CREAS, eu quero só pontuar a existência do sistema de garantias de direitos,
que é uma articulação, né, entre instituições do poder público, certo, para a promoção, a defesa e o controle, né, para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, né, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E que o CREAS, ele está na instância da promoção, ou seja, ele não é um órgão de defesa, como o Conselho Tutelar, certo? Então, muita gente confunde como delegacia, como justiça. O CREAS, ele não é um órgão para receber denúncias, ele é um órgão que recebe encaminhamentos, né, por meio de relatórios, ou então por meio do próprio usuário. No caso das medidas, vem do próprio Poder Judiciário. Então, assim, já vem contextualizada aquela situação, não precisa que a gente investigue nada. Muitas pessoas confundem o CREAS como um órgão de investigação, né, que recebe denúncias, e é bom esclarecer isso antes de começar a falar sobre os nossos serviços. Bom, o CREAS, ele executa alguns serviços de proteção social especial da média complexidade, certo? Enquanto na básica, né, na proteção social básica, são serviços que são executados pelos CRAs. Então, o CREAS, ele possui o principal serviço dele, que é o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atenção Especializada a Famílias e Indivíduos. Possui o Serviço de Abordagem Social, que eu considero um serviço muito importante, né, geralmente executado pelos educadores sociais, que consiste em no local, né, no locus onde o usuário, né, ele vive o seu cotidiano, e lá eles podem identificar muitas situações de violação de direitos, como também eles podem informar, né, sobre os serviços da assistência para realizar alguns encaminhamentos. Para ajudar aquele usuário que às vezes ele não tenha uma autonomia que tenha permitido ele ir até o CRAS, né, por falta de conhecimento mesmo, ou de ir até o CREAS. Aquelas crianças também em situação de trabalho infantil, eles identificam, né, conversam e tentam, né, abordar de uma forma que a criança possa transmitir os dados dela, né, para que a gente chegue até essa família, para essa proteção, realizar essa proteção social. Então, eu acho um serviço de muita importância, né, assim, dentro do CREAS. Também temos um serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e idosos e sua família. Esse serviço no CREAS de Maracanaú, ele está sendo executado dentro do PAEF. Temos um serviço especial também para pessoas em situação de rua. Alguns municípios possuem o Centro POP, certo? Que é um centro específico para o atendimento a esse público. Maracanaú possuía, né, dentro da proteção social especial, mas infelizmente foi fechado e o CREAS voltou a atender esse público, claro, com a oferta de menos serviços, né, menos atividades, por conta da equipe meio que reduzida, né? E temos o serviço de proteção, né, social para atendimento a adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativa em meio aberto, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que é a que a gente vai mais falar, né, sobre esse último serviço. Então, assim, quando o adolescente ele comete um ato infracional, ele é responsabilizado por esse ato. É um mito se achar que ele não recebe nenhuma sanção. Na verdade, a sanção que ele recebe é uma medida socioeducativa, que de acordo com a lei do SINASE, que é do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tem 3 funções. A primeira é a responsabilização do adolescente. A segunda é que haja uma integração social a partir do plano individual de atendimento, que é realizado pelo acompanhamento no CREAS. E a terceira função é a desaprovação da conduta pelo adolescente. Bem, como é que acontece o trâmite? Quando o adolescente ele comete um ato infracional e ele é pego em flagrante, a autoridade policial leva ele para uma
delegacia especializada de preferência, se assim tiver, né, no município, e logo comunica aos responsáveis. Os responsáveis, eles têm que assinar um termo de compromisso para levar tão logo, de imediato, aquele adolescente para apresentar no Ministério Público. Eles vão ser atendidos pelo promotor. Se for no final de semana, terá que ser no primeiro dia útil mais próximo, certo? E dependendo assim, da gravidade do que ele faz, se for algo muito gravoso, o adolescente ele fica na internação até que ele se apresente ao promotor, ao Ministério Público. O promotor ele pode tanto arquivar aquele caso, né, ele dá aquela advertência à família, tenta julgar, né, o caso, ou ele pode dar uma remissão, ou então ele representa a autoridade judicial, no caso o juiz. Ele faz um encaminhamento para o juiz aplicar uma medida socioeducativa. Bom, assim, no Maracanaú, a gente já tem uma articulação, né? Já foi feita uma articulação com o judiciário e nós somos avisados da audiência admonitória, que é aquela audiência em que o juiz vai julgar e vai aplicar uma medida socioeducativa. E a gente participa, a equipe da medida socioeducativa participa dessa audiência e nesse dia já sai, né, com o encaminhamento para se apresentar no CREAS e iniciar o acompanhamento propriamente dito daquele período em que ele vai cumprir essa medida, certo? Então a gente agenda um dia para que ele inicie o plano individual de atendimento, que é o chamado PIA. Nesse plano individual de atendimento, chamado PIA, nós realizamos com o adolescente, sua família de preferência, para que sejam feitos alguns encaminhamentos dentro da política de assistência, dentro da rede socioassistencial, como também para outras políticas públicas, se for necessário encaminhamento para a saúde, para algum CAPS. Então, a gente porque a assistência social, ela trabalha em rede, né? Ela trabalha em articulação com outras políticas públicas. Então, nesse caso, a gente conhece a família, né? Conhecendo a família, a gente pode realizar esses encaminhamentos para algum programa, para algum benefício e para o próprio adolescente. E vai conhecer os interesses dele. No PIA que a gente inicia, né, esse acompanhamento e pode fazer alguns encaminhamentos iniciais. Depois a gente começa a atender o adolescente de modo mensal, pelo menos, para que a gente possa conhecer cada vez mais quais são as habilidades desse jovem, os potenciais, e também para que ele reflita sobre o ato infracional, bem como é que está a vida dele agora, quais são as suas redes, os seus vínculos. E no CREAS de Maracanaú, a gente fez um projeto chamado Medidas para Acordar. Esse projeto, ele consiste na realização de uma atividade coletiva mensal, na qual a gente discorre sobre vários temas, também chama pessoas de outros setores, em especial do setor de inclusão produtiva, porque a gente percebe que eles têm uma demanda assim, para realizar algum estágio ou fazer algum curso e também se descobrir, né? Então são nesses momentos em que a gente trabalha a questão da identidade desse jovem, às vezes trabalha as relações familiares, trabalha também o autoconhecimento para que ele possa falar dele. Porque esse jovem, ele já é muito estigmatizado. Então a gente trabalha rodas de conversas, faz alguns sociodramas, para que ele possa reconhecer quais são os papéis que ele está realizando dentro dessa sociedade. Porque muitas vezes esse jovem ele só é valorizado no contexto do ato infracional. Ele exerce uma liderança nesse contexto. É importante que ele exerça, né, um protagonismo dentro de outros espaços, que ele deixe de ser refém desse contexto, que ele se perceba, né, que ele está sendo esse refém de todo esse contexto dessa sociedade e que ele, tomando consciência da sua história, ele possa dar novos significados a ela e não mais se reproduza como problema social, mas que ele se reconheça como um sujeito de direitos, um sujeito que pode estar
realizando novos papéis, reconheça todas as habilidades dele. Para que isso aconteça, é preciso que a gente construa um vínculo de confiança. Então, logo de início, a gente vai estar informando, a gente vai estar contextualizando onde é que ele se encontra, né? Explicando sobre as medidas, explicando que ali o CREAS é um lugar de acompanhamento, de cuidado, de proteção social. Depois que ele realiza esse vínculo, que ele vai tendo confiança na gente, mesmo sabendo que a gente vai ter que fazer um relatório, relatar a situação e que a gente vai contextualizar para o juiz como está sendo esse acompanhamento, como está sendo a conduta dele, quais são os paralelos que ele está realizando, as conquistas. Então, esse adolescente ele passa a ter confiança no técnico e pode se abrir mais, né? Contar mais a sua história. Ele precisa reconhecer sujeito da sua própria fala, né? Para que a gente possa facilitar na vida dele um novo sujeito. Sim, nesse trabalho que a gente realiza, existem muitos desafios, né? A gente perde muitos jovens no meio do caminho. A gente não consegue realizar, às vezes, um encaminhamento, tanto por limitações daquela família que ainda não está, né, com a autonomia garantida para conseguir tal vaga em algum emprego, não tem aquele perfil que é chamado, e a gente fica torcendo, né, para que aquele jovem consiga realizar aquele encaminhamento. Muitas vezes ele não faz a parte dele, deixa de tirar uma documentação que é importante para que ele seja incluído naquele processo de estágio, naquele curso. E a gente, no trabalho que a gente realiza, a gente tem que ter uma paciência histórica. Então, assim, é um grande desafio essa questão do tempo, né? Eu vejo o trabalho na assistência como um todo, assim, como processual. Mas nós sabemos que temos encaminhamentos que são emergentes, práticos, para que aquela família não morra de fome, para incluir a família em algum programa. Então, nós temos um prazo também para estar encaminhando os relatórios desse jovem. E existe o tempo do outro. O tempo do usuário nem sempre é o tempo daqueles 6 meses que o processo vai rolando na justiça. E às vezes só no final que ele consegue se vincular, que ele consegue fazer os paralelos necessários. E muitas vezes, assim, eles até pedem para continuar esse acompanhamento com a gente, porque é o momento que ele está se reconhecendo, né? Sujeito daquela situação, de que ele está vendo naquele espaço um local que ele possa falar, que ele possa se expressar, ele está reconhecendo outro papel ali na vida dele. Isso é muito gratificante, certo? Mas assim, temos esses desafios, né, que a gente tem que compreender que a gente não vai transformar tudo, mas que a gente pode sim adubar essa terra, esse terreno, para que a gente possa ter frutos, nem sempre naquele prazo de 6 meses, mas possa ver frutos futuramente, quem sabe, né? Então foi um grande prazer estar com vocês, eu espero ter contribuído e que vocês busquem cada vez mais estudos, né? Conhecer a realidade das atuações no contexto da psicologia, né? Nas áreas da assistência, da educação, da saúde, as mais diversas áreas em que a psicologia está conquistando. E é isso, gente. Um forte abraço e um final de aula maravilhoso e proveitoso para vocês.